Olá, você que acompanha a programação da Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno pelas nossas redes sociais. Hoje é com muita alegria que a Sala da Ascom, Assessoria de Comunicação Social, recebe essa grande campeã aqui, a nossa querida Helenise de Freitas, a Belê, né, conhecida aqui em nossa cidade. Helenise de Freitas é são joanense e também brilhou com a camisa da Seleção Brasileira de Voleibol Feminino nas décadas aí de 60 e 70. E trazendo a Belê aqui hoje, a Helenise, junto com o Ney Medina de Oliveira, o Ney, que é autor do livro, que faz uma biografia sobre essa passagem da Helenise, né, no esporte, na vida, para a gente falar de um momento muito importante que vai acontecer, mais um momento importante na vida da Helenise, que é o lançamento do livro que vai acontecer em São João Nepomuceno, no Museu Municipal, no dia 3 de novembro. Helenise, primeiramente é um prazer recebê-la aqui na Sala da Ascom, dizer o carinho que nós temos por você, a admiração, que você serve sempre de inspiração para nós, né? Nós que, eu particularmente, desde muito jovem, eu praticava o basquetebol, é outro esporte, mas o seu nome era sempre citado para a gente como exemplo de determinação, de disciplina e, acima de tudo, o respeito ao esporte. Belê, primeiramente, bom dia, é um prazer recebê-la aqui e para a gente falar desse momento tão bacana na sua vida, né, Belê? Bom dia a todos que nos assistem. Prazer, eu vou dizer que é meu, porque ser reconhecida às vezes é muito difícil, né? E eu estou sentindo isso aqui, do pessoal da cidade, assim como foi em Belo Horizonte, lá no Mackenzie. Então é muito importante para mim esse momento, sabe? Reviver isso tudo é muito bom, sabe? Lembrar das coisas, das passagens, da dificuldade que foi o voleibol, né? Então, eu que agradeço essa oportunidade. Também com a gente, o Ney Medina. Ô Ney, é o seu terceiro livro, né? O Ney já escreveu a biografia do Adil, né? O nosso craque Nica, também do Marco Aurélio Ayup, e agora veio para o voleibol, onde nós temos aí essa história da Helenise de Freitas. Ney, bom dia, né? Primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui. Fala pra gente, Ney, como é que está sendo esse momento junto aqui da sua pesquisa biográfica, Ney? Um abraço a todos que nos acompanham. Helenise, sempre uma satisfação estar com você. O Márcio, campeão aí das reportagens também. É muito prazeroso, né? Primeiro você está com a conterrânea ilustre, que levou e elevou o nome de São João Nepomuceno, além das fronteiras, né? Sim. Do país e fora dele também. É uma campeoníssima, um exemplo. Lá em Belo Horizonte, no primeiro lançamento, em 15 de setembro, podemos observar como que ela foi reverenciada lá pelo Mackenzie e pelas colegas de Mackenzie e da seleção brasileira. Estiveram por lá, né? Pelo menos umas 10 estiveram lá. Então foi fantástico, assim, esses momentos que eu estou vivendo, porque o que me chamou mais atenção para escrever o livro, porque eu e o Eduardo Ayup fazemos um trabalho de um livro que está ainda em produção e um dos personagens era a Helenise e eu resolvi pensar e fazer em separado. Mas quando eu estava pesquisando para esse livro com o Eduardo Ayup, eu achei na internet uma frase que me chamou muita atenção, que o vôlei brasileiro deslanchou a partir dos anos 80. E eu pensei assim, mas a Helenise jogou nas décadas de 60 e 70, onde que ela está aí? Se deslanchou. Então eu falei, não, vamos contar essa história bem contada. E aí a Helenise se prontificou em ajudar, nós nos encontramos umas 4 vezes, né? E ela colocou uma condição assim, conta a minha história, mas eu quero que conte as passagens engraçadas também. Os bastidores. De alojamento. Faço ideia. Não, fica uma coisa muito chata, né? Só, jogou tal, foi campeão, foi isso, foi... Não, tem que ter causos, né? Porque... Faz parte da caminhada, né, Belê? tem caso engraçado, tem caso preocupante, tem um monte de coisa, Tem, né? como diz, os perrengues, né, da vida. Então 30% das páginas do livro tem muitas curiosidades desse aspecto. E para fechar essa primeira participação, para que as pessoas tenham uma noção do que aconteceu, a Helenise disputou 3 Pan-Americanos defendendo a seleção brasileira. Foi campeã sul-americana em 69 na Venezuela e considerada a melhor atleta do torneio.
foi eleita a segunda melhor jogadora do mundo na Universidade em Moscou, em 1973. Não é para qualquer um. Capitaneou a seleção brasileira. Então, só para você que agora, a hora que você encontrar com a Helenise pelas ruas da cidade, essa simpatia que está aqui, você saber um pouquinho dessa história. Foi bom o Ney citar isso, ô Belê. Jogar para a seleção brasileira é algo extraordinário, de muito orgulho para um atleta. Jogar na seleção brasileira e ainda ser capitã, como é que é o peso disso? Fala para só para a gente saber, né? Porque é uma experiência assim, como é que é ser capitã de uma seleção brasileira? Você primeiro precisa ser uma líder, e eu era um pouco mais velha, então fora de quadro eu era uma coisa, mas dentro de quadro eu era outra, completamente diferente. Então eu tinha uma liderança muito grande sobre as meninas, tanto que em alguns campeonatos, tanto no Sul-Americano, que a gente venceu o Peru, quanto vencemos a Cuba em Moscou, eu falei, olha, se for para o quinto set nós vamos perder. Porque no Pan-Americano, na Venezuela, todo mundo fala a mesma língua, né? Então, se tiver o quinto set, que era a negra naquela época, né? Com certeza eles vão torcer para eles. Os venezuelanos iriam torcer para as peruanas. E o ginásio lotado, assim, você não tinha espaço, era na linha de basquete tinha gente, sabe? Era uma coisa. Eles davam muita importância ao voleibol lá, muita reportagem e tal. E em Moscou foi a mesma coisa. Tava 1-1, 2-1 Brasil. Falei, se perder o quarto set, vamos para negra. Não vamos ganhar, porque eles estão tudo comunistas aqui, eles vão torcer para eles. É verdade. Então, assim, eu virava onça, virava bicho e vamos, porque vamos. E, sabe, tem que ter, igual eu estava conversando com você agora mesmo, aquele rapaz que foi revelado agora, que o nome está me faltando. Pela seleção brasileira, né? Do masculino. Que energia, né? Que energia que ele colocou nos meninos, e aquilo foi a causa da classificação para... O esporte tem isso, né? Tem. O esporte um leva energia para o outro. Exatamente. Tanto a favor como contra também, né? Se você olhar para o líder, ele baixou a guarda, a equipe também. Isso é verdade. Isso é muito complexo. Ô Belê, esses dois jogos então que você cita, né? Esse do Sul-Americano, esse em Moscou foi um mundial. Foi uma University, que na verdade era um mundial mudar de nome. Porque... Seriam praticamente, sim, ao seu entender, talvez os dois jogos mais marcantes para você como jogadora da seleção brasileira, né? Pelas dificuldades que você está citando. Lembrando que o vôlei, eu falo que o vôlei é um esporte muito complexo. Por exemplo, começou um jogo, eu fui muito bem, seu time foi mal, acabou o primeiro set, beleza, ganhei. Segundo set, zero de novo. É um esporte que te dá uma outra oportunidade, né? Diferente de um futebol. O futebol fez 3-0, já matou o jogo. Né? O basquete também abriu 30 pontos, matou. O vôlei não. O tênis também te dá essa oportunidade, né? De você voltar. Sobre o livro, ô Ney, a gente vai fazendo um bate-bola aqui. O livro tem essas histórias que a Belê está citando aqui, bastidores dessas histórias, para o pessoal poder conhecer a fundo. Como é que é essa leitura, o que o leitor pode encontrar nesse sentido aí do livro, Ney? Nós fomos dividimos em etapas, conta um pouquinho da infância com os irmãos aqui na cidade, e logo em seguida, já é bem dinâmico, 3, 4 páginas da infância, vem o Mangueira, importante demais, o campeonato regional onde a Helenise se destacou, que o técnico Elcio Nunan observou aquele campeonato, era um campeonato regional, a Helenise se destacou pelo Mangueira, e no ano seguinte ela se destacou em 62. Em 63, o Elcio já estava convocando a Helenise para a seleção brasileira juvenil e foi campeã em Natal, Helenise. Natal, tricampeã. Minas foi tricampeã aquele ano, Então, foi um meteoro mesmo, né? Então, eu entendo que eu fui muito feliz a hora que eu escrevo na apresentação do livro que a Helenise é o tipo de atleta que vai nascer de 100 em 100 anos. Pelo depoimento das colegas, pela trajetória dela. Logo em 64 já foi considerada a melhor jogadora do país, né? E isso se repetiu em 65, 66. Isso com 1 ano e meio, 2 anos como profissional, né? Se for assim, é amador. Né? Chegando ainda nos clubes grandes, não né? Não era profissional, não, porque não... Não era, né? Na época, né? Na época. Nós tínhamos muito pouco apoio, sabe?
Para o treinamento, para você ter uma ideia, ir para um Pan-Americano, você juntar 20 dias, jogadoras, Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco, juntava 20 dias para ir para um campeonato. Não havia intercâmbio. Não tinha essa logística, essa estrutura de hoje, né? Não tinha nada. Entendeu? Então, isso que eu ia falar, nós estamos falando aqui de 6 décadas. Nós estamos voltando 6 décadas para falar que é uma realidade diferente do voleibol de hoje, né? No mundo. E você, Lenise, você acompanha o voleibol sempre, você está vendo sempre essa transformação. O Ney disse, né, que o vôlei deslanchou nos anos 80, mas assim, é porque teve uma base vindo ali atrás, 60, 70. Eu acho que destaca muito por causa de 84, né? A seleção masculina chega na final olímpica com os americanos, né? Em 84. Mas o vôlei brasileiro ele vem se destacando aos poucos dentro da sua realidade, porque você tinha ali Japão, que era uma grande potência, a própria União Soviética, né? A gente falava União Soviética, Estados Unidos, que tinha uma logística diferente de vocês. Você percebia isso? Era nítido para vocês quando enfrentavam essas equipes? Você sentiu que tinha essa diferença mesmo ou era uma coisa mais... Não, a diferença era gritante, porque o voleibol moderno, quem inventou foi o Japão. A gente jogava contra o Japão, era 15-1, 15-0, 15-1. Que loucura, né? Era. E daí, como o Japão existe, tem alguma, vamos dizer assim... esqueci a palavra agora. Mas é o seguinte, os outros países começaram a pegar a técnica do Japão. É só observar, né? O treinamento. Eu joguei no time do Japão em Belo Horizonte, no time da Yashica. Por quê? O jogo era tão rápido, né, que o público lotava o ginásio do Minas. Então o que elas fizeram? Elas faziam um jogo entre elas, para mostrar o jogo delas. O resultado, tinha uma que estava machucada, daí eu entrei. Você teve o privilégio. E a minha camisa era vermelha, delas era verde. Ainda teve uma manchete, Helenise joga para Minas, como o rei Pelé jogou para o rei da Suécia. Olha. Porque ele jogou com a camisa diferente, para o rei da Suécia localizá-lo em campo e ver o jogo dele, né? Bom, eu entrei, mas eu ficava só na ponta, porque eu não sabia fazer as trocas dela. E durante o jogo, a gente vinha uma de trás, a gente saltava para bloquear e não podia, porque ela estava atrás. Ela não podia atacar. Quer dizer, a gente não entendia nada do jogo dela. E falando japonês também, que aí não entendia mais nada. Não entendia nada. E aí? Então, o que aconteceu? Todo mundo, o mundo inteiro começou a pegar a técnica do Japão. Esse negócio de bater dali dos 3 metros atrás, nem se falava nisso. Não existia, né? Bola de segunda era a coisa mais difícil, quer dizer, era o próprio tudo saque diferente. também, né? Era por baixo, Era depois por passa baixo, sempre por cima. tem o Viagem, tinha o Jornal Nazisseiro do Bernardo. Sim, Bernardo, né? Aqui. E aproveitando esse gancho, tá no livro também, teve um fato curioso depois dessa apresentação da Helenise, que mesmo com tanta dificuldade, ela se destacou ainda, que o técnico do Japão esteve lá no vestiário e a Helenise vai contar um pouquinho. Está no livro, mas vamos dar uma brechinha. Conta o que aconteceu, Helenise. Porque eu saltava muito, porque eu era baixa. Hoje eu seria... Só servir para aquele negócio, como é que chama? Líbero. Eu esqueço os nomes. E é só defender, atacar não. Não, porque 1,68m, você imagina. Tem cada gigante de 2 metros. Hoje tem cada mulher lá de 2 metros e tanto. Então eu só ia servir para líbero. Bom, mas eu saltava muito. E o japonês queria saber o que eu tinha feito para saltar tanto. Aí eu falei para a intérprete, vou te contar, mas você fala com ele o que você quiser, porque ele vai falar que ou eu sou doida, ou você é doida. Falei, não, sabe o que é? Eu brincava de pique na cidade inteira. Eu era igual um macaco numa mangueira que tinha lá em casa, pulava de galho em galho. Brincava de pique, quando a piscina do Mangueira estava verde, a gente brincava de pique-esconde. Era funda aquela piscina, né? Era muito funda. Então, assim, fui falando com ela as coisas que eu fazia, que na verdade eu não tive treinamento especial nenhum. Era treinamento a sua infância normal. Foi preparando o seu organismo, né? Exatamente, foi aí, automaticamente. E tinha um negócio lá em casa, uma vidraça assim, que aquilo ali eu passava ali, eu saltava e marcava, sabe? Pra ver, ia melhorando a marca. Aí eu gritava, mãe! Aqui, melhorei, saltei mais, não sei o que. Então, eu fiz muito isso também, na época, a gente molhava o dedo aqui, né, com um pó de giz, e aí pulava e batia, para medir ali a impulsão, né?
Eu sei que eu não sei o que ela falou pro japonês. Claro, muita travessura. Então, ô Ney, o livro, ele, além de trazer as histórias, né, da Belê, os feitos como atleta, também na sua vida pessoal, tem esse lado engraçado, que é uma leitura gostosa, é uma leitura que a pessoa vai se pegar rindo várias vezes. Isso, tá bem dinâmico, né? Uma história emendando na outra que prende a leitura mesmo. Esse caso, quando a gente conta dessa vinda do Japão no Brasil, a Helenise conta que era 3-0, 15-1, 15-0, 15-1, e era muito rápido, aí entra essa história. Quando vence as cubanas, tem uma história muito curiosa também do início da rivalidade, que eles falam que foi lá pelos anos 80, mas já começou na época dela. Né? Então, assim, tem muitas histórias. A viagem, né, no Mundial, depois do Mundial da Itália ou da Bulgária, a viagem de trem. Então a Helenise conta um pouco o desgaste na fronteira para entrar lá na Bulgária. Então, a Europa Oriental, né? Era a Europa, cortina de ferro ali, né? Então, viajou o mundo também com a seleção brasileira, né? Então, são histórias, uma coisa vai linkando na outra e acaba prendendo mesmo a atenção de quem vai conhecer essa história fantástica, eu volto a dizer. Né? Você observa que vai chamando a atenção, quer dizer, o principal vôlei do mundo na época do Japão, e chamando a atenção do técnico as condições da Helenise, né? Então, saltava muito, defendia muito, passava muito, finalizava muito. Então, isso não sou eu que estou falando, são depoimentos de colegas. No final do livro tem um depoimento de uma das colegas da Helenise que julgou com ela, e o depoimento da pessoa falando do privilégio que foi, agradecendo a Deus de ter tido a oportunidade, de ter conhecido, de ter julgado, respeitando todas as outras atletas que passaram e que estão julgando hoje, mas que o nível da Helenise era muito diferente do que ela viu e do que ela vê. Então eu me senti muito realizado em estar contando essa história que as pessoas precisam saber. Fazer uma comparação aqui, até para os mais jovens, né? Só para a grandiosidade disso que o Ney disse e a Belê está comentando. Hoje em dia nós temos, por exemplo, a NBA, que é o basquete norte-americano, o maior basquete do mundo, né, como era o Japão na época do voleibol. É como se algum jogador aqui do Brasil, do NBB, né, um jogador nosso aqui, jogasse com eles da NBA, e lá os jogadores da NBA, um treinador da NBA, virasse para um jogador brasileiro e falasse assim: cara, que fundamento é esse que você tem? Né? Tipo, você tem mais fundamento que jogadores que a gente treina lá. É mais ou menos isso. Então, assim, é igual um futebol. O Brasil sempre teve grandes jogadores de futebol. Aí você pega um país que não está, né, na mesma prateleira, um exemplo. Mas tem aquele jogador que fala assim: cara, mas esse cara é mais habilidoso que os nossos aqui. Né? Assim, então, é muito forte. Beleza. Teve já o lançamento do livro em Belo Horizonte, lá no Mackenzie, onde você jogou também por muitos anos, né? Sua carreira tem, eu acho que é o início da saída de São João, você vai para Belo Horizonte, é isso? É isso. Eu joguei um ano no Minas, mas assim, eu joguei um ano porque eu fui fazer um curso lá para recreação e tal, e voltei para São João. É muito interessante porque eu ficava lá e cá, sabe? Depois que eu entrei para educação física, para a escola de educação física, sim, você... é que eu fixei residência. Mas eu ia, treinava, jogava, voltava, ficava nisso. Então, assim, a época que eu joguei mais na seleção foi na época do Mackenzie. Do Mackenzie. Isso. Então, assim, para mim foi gratificante demais. E esse lançamento aconteceu em setembro, né? Lá setembro. Teve muitos, o Ney esteve lá, o Fernando Lés, nosso diretor de esporte também, a gente acompanhou, muitos são joanenses estiveram lá também prestigiando. Como é que foi esse momento lá? Foi emocionante, foi gostoso para você como pessoa? Foi muito legal, porque além disso, além do pessoal que eu joguei, o pessoal do Minas estava lá, todo mundo do Mackenzie, tudo. Havia lá na época um torneio de Master, então tinha gente do Rio Grande do Sul, do Rio, de São Paulo, gente que jogou comigo. Aí esbarrou com muita gente. Esbarrei com a data foi ótima, né? Casou. Foi ótimo, casou. Então, assim, foi ótimo. O pessoal que eu viajei para os Estados Unidos, que tem todo ano, né, um campeonato lá em Utah, San Jorge, e tava lá o pessoal, sabe? Então foi muito legal, muito legal. E o Mackenzie fez assim, com muito carinho, sabe? Porque quando eu cheguei, estava tudo arrumado. Respeita tudo você, pronto. né?
Foi muito bacana mesmo. E teremos agora o Ney e Belê, Lenise, dia 3 de novembro, no nosso Museu Municipal, a partir das 19 horas. 20 horas. 20 horas no Museu Municipal, vai ser numa sexta-feira, né? Porque o feriado é na quinta. Isso. Numa sexta-feira no Museu Municipal, o lançamento do livro, né, que traz aí essa biografia sensacional da nossa querida Elenise de Freitas, escrito pelo nosso Ney Medina, tá ficando expert em biografias esportivas. Parabéns, que continue, viu, Ney? Continue. Obrigado. E eu queria que vocês fizessem esse convite às pessoas. Lá nós teremos a venda dos livros, né, que está super interessante. Fizesse esse convite para as pessoas, viu, Ney? Ney e Berê, por favor, vão usar o espaço, né, para a gente fazer o convite. Eu vou começar então, deixar a palavra final para a Elenise. Primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de ter conhecido a Elenise, essa pessoa fantástica. Todo mundo fala bem, essa humildade que a Elenise, mesmo tendo alcançado tanto sucesso, né, na carreira dela enquanto atleta de voleibol, é importante sim, é um ícone do esporte nacional. Pelas características, é um fenômeno. Eu estou falando aqui, 64, 65, 66, tri-eleita melhor jogadora do Brasil. Muito difícil. Vice-campeã sul-americana em Santos em 67, já na primeira participação ali com a seleção brasileira, depois 69, como eu citei aqui. Em 67 mesmo teve bodas de prata da seleção da Federação do Peru. A Elenise foi considerada a melhor atleta do torneio e a atleta mais bela do torneio também, por uma pesquisa aí, do Diário. Que bacana. Linda mesmo. Tem a foto, tem a foto. Para quem não sabe, né, livro. A seleção peruana, né, Belê? Nessa época era uma casca de crocodilo, né? O Brasil não chegou em primeiro, não, porque a barra lá foi pesada. Tava o Japão, a seleção do Peru. Quem lembra do voleibol aí, a seleção peruana era uma coisa. E eles tinham um técnico japonês, não esqueço o nome daquele sujeito, Akira Kato. Daquele sujeito, né? Aquele sujeito. Mas depois conseguimos vencê-las. Isso aí pra mim foi... superação mesmo, né? De uma equipe, né? Eu acho que até que era, vamos dizer assim, meu objetivo era ganhar das peruanas e das cubanas. O resto... queria nem saber. Eu sei como é que é isso. Eu tenho essas manias também com algumas coisas. E nós também colocamos, prestigiando a Elenise mais uma vez, ela optou pelo título do livro, O Estranho Toque, porque é a matéria que ela, uma das matérias que ela mais gostou, na época de atleta, né? O repórter esportivo fazendo um elogio, mas chamando de um estranho toque. Então ficou um contraponto. Quando você pega um jogador ruim e chama ele de a bola murcha, ele é ruim mesmo. Mas quando você pega o Pelé e faz alguma coisa, um comparativo dessa forma, então a gente sabe que nós estamos diante de uma craque do voleibol. E o estranho toque é o texto que ela mais gostou. E nós optamos por isso. A perninha torta do Garrincha, né? Não é que a gente fala perninha torta, mas... E o subtítulo é Elenise de Freitas, o divisor de águas do voleibol feminino no Brasil. E foi esse divisor de águas mesmo, passando de uma situação ali de início para essa projeção. Só fazendo a correção aqui, nós entendemos que a projeção do voleibol no Brasil foi a partir dos anos 80. Né, que teve aí aquela geração fantástica, mas o que, entre aspas, me incomodou, eu falei, não, mas essa história precisa ser contada, precisa de ter mais alguém conhecendo o que aconteceu um pouco antes. A transmissão televisiva, né, porque sempre foi mais o futebol, né? Eu acho que a partir daí também, hoje o voleibol tem um espaço maior na televisão, não igual ao futebol, futebol ele domina mais, mas sempre a gente assiste, eu acompanho sempre. Até jogos entre equipes. A Superliga tem transmissão, né? Então, hoje nós temos uma liga muito forte no Brasil, né? A nossa Superliga ela é fortíssima. E a nossa época... eu estava lá do outro lado do mundo, aí tinha aquele negócio do night press, mandava as noticiazinhas e eles publicavam. 3 dias para chegar. 3 dias para chegar, aí meu pai recortava, não sei o quê. Quer dizer, não tinha notícia. E ao contrário, no Peru, por exemplo, era uma coisa.
Tem uma foto que eu tenho, que eu estou fazendo assim, que o cara pediu para eu parar, para ele bater uma foto. Quando eu olhei, mas uma quantidade de repórter. Tudo veio, né? Tudo, aqueles flash, eu levei até susto. Porque eu não estava acostumado com isso. Entendeu? Aqui no Brasil ninguém. Era mais popular lá, né? O esporte. Beleza. Então, dia 3 de novembro, nós temos um encontro marcado, às 8 horas da noite, no nosso Museu Municipal. A Belê estará lá no museu. Nós teremos a venda dos livros, né, Ney? Lá no museu mesmo. A pessoa pode adquirir. E lá a Belê estará com a sua caneta na mão para dar o seu autógrafo, né, para registrar, que é tão importante esse momento. Um livro que eu já estou percebendo que vai ser muito interessante a leitura, divertida, e um livro que traz também essa história tão rica e tão bacana da Helenice. Beleza? Então vamos convidar o pessoal, né, para comparecer, os amigos, as pessoas aqui das famílias, né, que sempre convivem com a gente aqui. As pessoas que porventura não tenham recebido o convite, né, pela internet, me perdoe, porque eu há muitos anos que vivo aqui, mas fiquei muito tempo sem participar. Então, assim, eu convido todos que quiserem ir. Vamos reforçar esse convite aqui. Vamos lá, me prestigiem. Eu vou amar a presença de cada um e gostaria muito mesmo que vocês conhecessem a história para fazer um balanço do que foi, do que é, né, a transição entre o voleibol. Sim. Isso é muito importante, eu acho que as pessoas têm que conhecer. Sim, claro. Porque senão acham que o Brasil sempre foi aquela coisa que está sendo, e não é. Não. A gente passou muita dificuldade, com entendeu? Certeza. Não tinha dinheiro, não tinha intercâmbio, não tinha nada. Então, assim, eu quero convidar a todos que estiverem dispostos a conhecer a minha história, que estejam lá, que eu vou ficar muito, muito feliz e agradecido a todos. Olha, e quero agradecer aos Sabonis pela oportunidade, prazer. Ao Ney pela dedicação. Sim. Obrigado. Entendeu? Que foi muito legal o nosso convívio. E vamos em frente. Gente, conversamos nada mais, nada menos com Helenice de Freitas. Ela é ex-jogadora da Seleção Brasileira de Voleibol Feminino, nossa campeoníssima, eterna homenageada do torneio regional de voleibol aqui de São Paulo, da Copa Regional. Helenice de Freitas de voleibol, acontece todos os anos. A Helenice faz questão de estar em todas as edições, entregando a premiação. A gente vê tantos jogos bacanas, né, o pessoal da região jogando. Vamos para o oitavo ano já esse. O ano que vem. A Belê também é irmã de uma outra campeoníssima, que merece também um livro, viu, Ney? Olha, prepara aí, a Erilene, campeã da natação. Coitado do Ney, vai ficar doidinho. Vai ficar louco, né? Mas é uma pessoa assim que eu amo de paixão também, uma simpatia. A família toda, né? Todos da família. E também sobrinha, né, do nosso querido saudoso Heleno de Freitas, também fez história. Acho que a gente nem falar quem foi Heleno de Freitas, é que todo mundo já sabe dessa grandiosidade. Né? Sofreu um pouquinho pressão, né, por ser sobrinha do cara, né? Ô, Márcio, se você me permite, eu queria fazer dois parênteses. Primeiro, do Heleno, esse livro que nós começamos a pensar, tirei o Adil, tirei o Ayup, tirei a Helenice, eu conto a história do Heleno também, porque o livro, o título inicial era São João Nepomuceno, um cantinho de Minas e os seus talentos esportivos. Nós falamos do que acontecia em São João Nepomuceno de 1900 para cá, qual foi a primeira partida que aconteceu, né? O Eduardo Ayup é fantástico nesse retrospecto. Então, entre um personagem e outro, nós colocamos lá a inauguração do Lar Ambrosina de Matos, mas com a contribuição rica do jornal Voz de São João. Olha só. Então, a hora que nós falamos da inauguração do Lar Ambrosina de Matos, conforme edição número tal, datada de número tal, e uma página e meia, Voz de São João contando como que foi a inauguração. As pessoas participaram, voltando ao craque Galã, por exemplo, se eu estiver falando do Heleno, então tem no mesmo instante o Heleno jogava já no... Então, talvez até, como tem muita coisa inédita, dá até para escrever um livro também, do Heleno. Mas voltando na Erilene, a Erilene também é outro fenômeno que parou com a parte esportiva dela por volta dos 20 anos e retornou aos 56. Só que ela retornou aos 56 e até hoje ela é top 10. Ela está entre as 10 melhores atletas do mundo. Sim. Em diversas modalidades. Então, essa família Freitas, né, espetacular. Ela fez um descanso de 36 anos que quando voltou, vou te falar, ninguém segura. É um furacão, né?
Então, quer dizer, levando também e elevando o nome de São João Nepomuceno, porque nas premiações, você pode observar, é a bandeira do município que ela está com ela. Nem é do Brasil, não é do município. Eu acho maravilhoso isso. No Japão, agora, por exemplo, ela com a bandeira. Então, ela nós vai estamos para as Filipinas, você imagina. Ela não para. Deixa ela. Deixa ela, enquanto tem vida, né? Deixa ela enriquecendo o material aí, né, para o livro. Né? Gente, é isso, nosso papo, muito bom. O tempo passa, a gente não percebe. Belê, muito obrigado, parabéns, minha querida. Eu fiquei tão feliz quando o Ney, na época, falou: olha, estou lançando um livro da Helenise. Eu falei: Ney, coisa boa, que a Helenise merece demais ter esse registro da vida dela. O Ney, parabéns, Ney, pela sensibilidade de estar enxergando, né, estar valorizando essas pessoas. Quanto é importante, né, a gente ter isso registrado. Dia 3 de novembro, 8 horas da noite, é uma sexta-feira, no Museu Municipal. Estaremos lá com certeza para dar um abraço, para prestigiar a nossa querida Belê, Helenise de Freitas, grande campeã, jogadora da Seleção Brasileira de Voleibol Feminino, que sempre esteve aí buscando o melhor, não só para ela, mas também para o coletivo, né? Esporte é isso, esporte é trazer para o coletivo. E Belê, parabéns, um prazer ter você aqui. Não, o prazer foi todo meu, Sabonis. Vamos esperar que o pessoal realmente compareça, porque eu vou ficar muito feliz, sabe? Sim. Porque eu vejo que, às vezes, eu estou andando na cidade, ó Belê, eu olho, não sei mais quem é, mas esse que me cumprimenta, que vá lá. Sim, vai lá, estaremos lá, com certeza. Pode falar. Só aproveitando a oportunidade aqui, 3 de novembro, às 20 horas, no museu, mas teve um colega que um dia ele comentou comigo, eu acho que é importante a gente deixar registrado aqui, São João Nepomuceno é uma cidade de grandes talentos, em todos os segmentos. Sim. Na música, na saúde, na medicina, com os nossos médicos, com nossos... Na indústria. Em todos os sentidos. Só que teve uma vez que eu fiz uma postagem, eu não me recordo a respeito de qual atleta. E um colega ele escreveu assim, eu não vou nem falar o que ele escreveu, eu acho que não precisava dele ter falado daquele jeito, mas ele quis dizer assim, tem tantas outras pessoas importantes aí no município? Tem outras pessoas não mais importantes, mas tão importantes quanto aquele que eu mencionei. Temos muitas pessoas. Então, só querendo dar uma satisfação para você que está acompanhando, se você tem um pensamento assim, eu me enveredei pelo lado esportivo. Que é a sua paixão. Mas tem outros profissionais aí, outros escritores que podem escrever sobre o Dr. Najib, sobre o Dr. Geraldo, que fez uma história fantástica no município, e outros tantos, né? As lideranças das festas, do Asilo Lara Ambrosino de Matos, a escola Ubi Barroso. Então, tem outras pessoas. Fez lembrar quando eu fui vereador, que um dia eu fui lá falar o meu trabalho no rádio, mas eu abri um leque de pelo menos 60 indicações que tinham acontecido. Aí um ligou e falou assim, mas e lá em tal lugar se assim? Eu falei, caramba, nós somos 9. Nós somos 9 vereadores, a pessoa quer que você faz tudo. Tem mais 8 para fazer. Né? Então eu estou falando aqui no caso do livro. Eu peguei pela parte esportiva, mas tem outros colegas aí que podem escrever sobre outros talentos do município. Né? São João tem muito talento. Fica aí o registro. E agradecendo a imprensa, agradecendo a você, fica esse registro. Claro. Muitas coisas do início da carreira da Helenise estão no Voz de São João. Então agradeço aqui aos diretores da Voz de São João, o Eli, o Heloísio. Quando saiu meu nome. Ai, coisa boa. Não, tem um prazer com essa história até hoje aí, né? Então é importante demais para as pesquisas, muito bom. E esse registro aqui, daqui a 40, 50, 100 anos, isso que você está fazendo aqui agora, alguém vai estar... esse material vai ficar disponível no YouTube, né? Nas plataformas da Prefeitura, YouTube, também Instagram, Facebook. Então a pessoa pode ir lá conferir, bater o papo. É isso. Gente, muito obrigado. Valeu. Mais uma vez, Belê, parabéns. O Estranho Toque da Belê virou livro. Esse Estranho Toque que fez a Belê virar essa gigante nas quadras de voleibol, e também a nossa querida amiga aqui em São João, que sempre convive com a gente, trazendo muita alegria, essa energia boa. Pessoal, você continua acompanhando a nossa programação nas nossas redes sociais da Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno. Bom dia a todos.